Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniela. Eu sou orientanda da professora Ana Cláudia Oliveira Pavão e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre projetos interdisciplinares utilizando a metodologia WebQuest, certo? Então, assim, nós vamos pensar primeiro no que é um projeto interdisciplinar. Por quê? Porque um projeto ele pode ser interdisciplinar, ele pode ser multidisciplinar, ele pode ser transdisciplinar. Então, existem muitas teorias que indicam para essas tendências, certo? Mas um projeto interdisciplinar, assim, a grosso modo, ele é a relação entre disciplinas, a relação do português, da artes, da educação física, né? Tu poder interligar essas disciplinas, né? Multidisciplinar é o que a gente não usa, é muito segmentado. Ou tu pensa em trabalhar o português e só o português, ou muda para matemática, enfim. E o transdisciplinar, ele vai além disso, né? É superar essa relação, superar essa segmentação de disciplinas, né? É pensar realmente na aprendizagem significativa dos alunos, certo? Então, um projeto interdisciplinar usando uma metodologia WebQuest é a gente pensar em possibilidades de aprendizado utilizando, né, através das tecnologias, certo? É muito simples, né? Uh, a gente vai ter esse recurso para utilizar e E essa possibilidade de aprendizado se amplia quando tu tem a tecnologia a seu favor, certo? Então, nós vamos para as fases do projeto. Primeiro passo, então, nós temos a introdução, né? A gente define a introdução. Aqui a gente pensa, projeta, faz um planejamento, certo? Cria um contexto para esse projeto ser aplicado, né? Nesse item, a gente tem que pensar primeiro onde eu vou aplicar, né? Ou quando eu vou executar, né? Primordialmente, a gente tem que saber por que que eu vou aplicar esse projeto, certo? Né? E criando esse contexto, a gente tem que saber o que que a gente vai ensinar ou proporcionar para o aluno, certo? Pensando assim, se a gente tem um contexto, eu tenho um aluno autista que está no segundo ano, né? O que que eu vou pensar para ele, né? Que conteúdo eu vou trabalhar, onde que eu quero chegar, certo? A gente tem que ter um objetivo geral para poder para iniciar esse projeto, certo? Então vamos pensar bem. Pensa no contexto, pensa o que que eu vou ensinar, onde que eu vou ensinar, lá no segundo ano da escola tal, né? Quando que eu vou ensinar no início do ano, né? E o porquê. Por que que eu vou, que objetivo que eu tenho para cumprir com esse aluno, certo? Então, criando um contexto e um objetivo geral, a gente passa a projetar as tarefas, certo? Isso é o quê? É o como nós vamos executar isso. Quais estratégias a gente vai utilizar para cumprir com o nosso objetivo anteriormente pensado? Eu vou utilizar um jogo, vou começar com uma história, vou contar uma história, vou fazer uma pesquisa, depois eu vou trabalhar um pouco de ortografia, de letramento, vou ensinar a escrever o nome, enfim, né? Isso a gente vai pensando, rascunhando ideias, rascunhando estratégias e montando a, as atividades. Já no processo, já no item seguinte, o item 3, a gente pensa no processo. Aí, elencadas atividades, elencadas estratégias,
a gente rascunha o passo a passo. Bom, primeiro nós vamos nos reunir no laboratório, depois a gente vai pensar em trabalhos em grupo, como que isso vai acontecer no decorrer da atividade, os colegas vão ajudar, vai ser individual, vai ser na sala do AEE, vai ser, enfim, isso nós vamos definindo e rascunhando o passo a passo das atividades. Esse é o item 3, é o processo, certo? Uma vez desenhada o processo, a gente pensa nos recursos, né? Primeiro, que tecnologias a gente vai utilizar? Que tecnologias a gente vai utilizar, que serão necessárias, né? Elenca, eu vou usar o Datashow, eu vou usar o, o jogo tal, online, enfim. Aqui a gente vai definir que recursos, não só os digitais, né, pessoal? A gente vai usar também o ambiente, o jogo, papel, caneta, sei lá, vocês que vão definindo o que vocês vão utilizar nesse momento, certo? Que vocês vão, né, elencar as tecnologias ou recursos necessários para atingir a atividade. Depois disso, no quinto passo, né, a gente pensa na avaliação. O que é a avaliação? O que nós vamos avaliar no decorrer dessa atividade? É o envolvimento do aluno, é a interação entre os colegas, é a interação entre o docente e o aluno, é o interesse globalizado nessa atividade, enfim, né, tem que pensar no que, na avaliação que vai acontecer no decorrer, certo? Ele atingiu o objetivo, sim ou não? Aí já no item 6, que é a conclusão, a gente pensa numa reflexão, né? A gente faz um fechamento, né? Aqui a gente vai escrever realmente se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Se o aluno atingiu o objetivo ou não atingiu, certo? Se a webcast é uma metodologia que dá certo, né? Aqui na conclusão é um fechamento. A questão do atingiu ou não atingiu, a gente não tem como saber se a gente não executou, né? Mas a conclusão nada mais é que um fechamento dessa projeção que vai acontecer. Então, a conclusão e a avaliação e a conclusão são muito unidas, né? Elas podem ficar até no mesmo item, porque uma vez que tu projeta a avaliação, talvez ela não aconteça, né? Vai ser, não vai dar nada certo, ou deu certo, não deu certo, certo? Já no item 7, vocês vão colocar as referências, né, ali no material de apoio da bibliografia, mas as bibliografias são materiais impressos e tal, livros, artigos, né? As referências vão muito mais além disso, são os links que vocês utilizaram, ou que vocês utilizarão como recurso, certo? Então, utilizem referências. E por último, os créditos, né? Quem criou esse projeto, certo? Os integrantes do grupo, né? Que na verdade a gente pensou em ser em duplas, né? Mas de acordo com as possibilidades de cada um, às vezes as pessoas não conseguem se reunir, né? Em virtude da situação atual do país. Né? Então, esse material vocês vão ter que produzir como atividade 1 da disciplina. E aí,
postar no Moodle, né? Vocês terão período até dia 15 de abril, tá? Isso dá bastante tempo para vocês. E combinar com vocês também que segunda-feira, no horário da aula, a gente vai fazer um convite para conversa ao vivo, conversa online, utilizando o Google Hangout Meet. E esse convite vou estar enviando para vocês o mais rápido possível, certo? Um abraço então, continuem se cuidando em casa e a gente vai conversando em meio virtual. Um grande abraço a todos.